Boa noite, caros amigos. Falaremos um pouco hoje sobre uma virtude que é sumamente prezada, ao mesmo tempo ignorada e mal compreendida pela maior parte das pessoas, sobretudo pelos jovens. Trata-se da coragem. O que é coragem? Segundo os etimologistas, rage du cœur, raiva do coração, courage. É um sentimento, é algo que vem das nossas entranhas. Quer dizer, é algo muito profundo e que nos habilita a enfrentar os obstáculos. Agora, como vemos a situação? Os acontecimentos que agitam o mundo hoje são estarrecedores. A crise na igreja, os distúrbios políticos, conflitos armados, catástrofes naturais, pandemia, tudo concorre para abalar os nervos, estabelecer a insegurança, a ansiedade, a aflição, a angústia e, ao mesmo tempo, introduzir o homem numa perspectiva de incertezas profundas. Bom, qual é o denominador comum desse quadro? O medo e, não raras vezes, o pânico. Como é que nós fazemos para não ceder ao desânimo diante desse quadro espiritual, desse quadro dantesco, catastrófico? Bom, em primeiro lugar, é preciso encarar de frente esses obstáculos. E a solução, é evidente, está em enfrentá-los com coragem. Entretanto, o que é a coragem? Estabelecemos umas distinções. Um soldado que afronta a morte para defender sua pátria é um herói. Mas um ladrão que corre o mesmo risco com vistas a assaltar um banco nada mais é que um miserável bandido. Portanto, quem desafia os perigos, pronto a sacrificar sua vida e fama por amor a Deus, é um mártir. Porém, o homem impuro, por exemplo, que expõe sua reputação e até sua integridade física a fim de penetrar clandestinamente na casa alheia e consumar a ruína de um lar, não passa de um infeliz adúltero. Nesses exemplos, o que nós vemos? O soldado e o mártir são verdadeiramente corajosos, enquanto o assaltante e o adúltero, apesar de demonstrarem uma aparente valentia, não a possuem de forma genuína, pois se a pátria ou a religião os convocassem para o campo do sacrifício, não saberiam imolar seu egoísmo por valores mais altos. Portanto, ser corajoso não consiste apenas em estar disposto a correr riscos. Há algo mais. O que é? A coragem é, por definição, a disposição de alma, a virtude, pela qual o homem enfrenta grandes provas, grandes dores, grandes dissabores, grandes desgostos, grandes perseguições por um ideal que ele coloca acima de tudo. Aí compreendemos o que distingue o herói do criminoso. Não basta enfrentar dificuldades, é preciso vencê-las por amor a um ideal. E tanto o ladrão quanto o impuro, no exemplo figurado, não se moviam por idealismo, mas por mero egoísmo. Bem, há outras deformações da virtude de coragem. A primeira é a exaltação do temperamento. A pessoa torna-se incapaz de dominar sua vontade. Quantos fatos semelhantes presenciamos no nosso dia a dia? Quantos pseudo-corajosos há que confundem as explosões da própria vontade desgovernada, dos impulsos, com a força de alma?
A diferença entre esses e os verdadeiros corajosos é a mesma que existe entre um rio que sai do seu leito para tudo inundar e destruir, com as águas fluviais ordenadas que fecundam uma região. São águas. Entretanto, as águas que fecundam uma região estão no seu terreno próprio, estão na sua função específica, estão cumprindo o seu papel. Ao passo que a água que sai do leito para inundar e destruir é aquela que representa uma distorção. Não é a água que vivifica, mas é a água que mata. Claro, assim também, o temperamento, quando é impulsivo, não equivale à coragem. Porque, de fato, a pessoa não domou sua vontade. O ímpeto, o impulso desabrido é sinal de fraqueza e não de força. Só é corajoso o que vence a si mesmo. Outro defeito que procura disfarçar-se de coragem é o estouvamento da inteligência. Como é que você dá isso? O homem não vê o perigo, né? Então, há certas pessoas que não conseguem encarar o perigo. Então é fácil enfrentar. Pensar que uma pessoa assim poderia alcançar algum objetivo durável, a não ser sua própria ruína, é mera ilusão. Quem nunca viu um desatinado se atirar a fazer grandes coisas, sem medir os riscos nem as consequências e fracassar em todos os seus empreendimentos? Quer dizer, a cegueira dele, o otimismo, a estupidez, faz com que ele não perceba o obstáculo, então ele se lança como um cavalo desembestado, não é? E a partir daí começa a fazer malefícios, a se destruir, a destruir tudo, a dar cambalhotas, até que por fim se esfalfa, cai e morre. Então, feitas essas distinções, cumpre perguntar: como praticar a virtude da coragem? Primeiro, é necessário olhar o perigo de frente e compreender sua importância. Segundo, desafiá-lo, quer dizer, enfrentá-lo por um ato deliberado da vontade. Qual é o exemplo mais característico de coragem que nós tivemos na história? É a figura do cavaleiro medieval. A Idade Média, como nós sabemos, talvez tenha sido a época mais belicosa de todos os tempos. E ela povoou-se de um número imenso de valorosos guerreiros. Todos os que lutavam tinham noção, todos, a imensa maioria, do caráter pungente e dramático de uma guerra. Por isso, a condição militar viu-se tão glorificada. Todos compreendiam os perigos aos quais se sujeitavam os combatentes e admiravam, em consequência, os que se lançavam com entusiasmo árdua aventura. Bom, essa é a compreensão. Agora, como fica a questão da sensibilidade? Nem sempre a nossa sensibilidade acompanha os atos da nossa vontade. Se em algumas ocasiões nós sentimos verdadeiro entusiasmo em praticar a virtude da coragem, em outras experimentamos cansaço e abatimento de alma. Nas horas em que o cansaço e o abatimento de alma nos fustigam mais inteiramente, nessas horas é que a coragem será meritória. Bom, então haverá momentos em que precisaremos ser corajosos, não só privados do empuxo da sensibilidade, daquele entusiasmo inicial, mas ainda tendo de lutar contra os achaques do medo. Por que isso? Porque
quando a pessoa analisa de frente, por exemplo, a entrada de uma guerra, ela sabe muito bem que está sujeita a todas as consequências. Pode sair mutilado ou morto, ou gravemente ferido. Sim, a virtude da coragem não exclui o temor. Pelo contrário, muitas vezes deve ser praticada até em face dele. Nós podemos lembrar o livro dos Juízes, que narra a história de Gedeão. Deus o designou como general do exército e ordenou avançar contra a hoste inimiga de 135 mil guerreiros. E ele apenas tinha 300 homens, que não deveriam levar armas. É possível que Gedeão tenha sido tomado de pavor. Apesar disso, ele obedeceu e o resultado foi uma das mais belas vitórias consignadas na Sagrada Escritura. Indiscutivelmente, ele praticou a virtude da coragem, em todo o seu fulgor. Mas não nos iludamos em pensar que a sua vontade esteve sempre acompanhada por seus sentimentos. Foi necessário exercê-la, apesar do medo. Então, o medo não é um sintoma de covardia. O medo é algo que se manifesta na natureza humana porque nós temos consciência de nossas limitações. É, portanto, uma reação natural. Agora a pergunta é: como eu aplico, como é possível aplicar esses princípios de si, belos, indiscutíveis, à minha vida? Não sou militar, não vivo na Idade Média, nem no Antigo Testamento. Bom, as dificuldades concretas hoje são incomparavelmente diversas e distintas das que mencionei aqui dos diversos contextos históricos. Mas a solução é a mesma, porque a natureza humana não muda. Quando eu preciso, por exemplo, encarar a morte de um parente, o risco de perder meu emprego, as complicações financeiras, as enfermidades, qual deve ser a minha atitude? Primeiro, com calma, olhar o assunto de frente, considerando todos os seus perigos e as consequências trágicas que pode trazer, que podem advir daí. Então, segundo, tomar a deliberação firme de enfrentar o problema de forma correta, sem a ilusão de que será sempre possível evitar o sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes o meio de sofrer menos é abraçar a solução dolorida se ela for a via mais honesta. Quer dizer, a preocupação nossa não deve ser fugir da dor a qualquer preço. Não. É preciso encontrar uma força de alma para compreender que a dor é parte integrante do convívio humano, da nossa existência. Porque a doutrina católica nos ensina que nenhum homem tem condições de praticar por si mesmo, com perfeição e estabilidade, todas as virtudes. Sendo a coragem uma delas, é normal, portanto, que nós encontremos também dificuldade em cultivá-la. A saída qual é? Pedir a Deus, pois Ele é o Criador e a fonte de todo o bem. Bom, qual foi o maior ato de coragem na história? Nós estamos no período que se desdobra logo em seguida a paixão de Nosso Senhor e a Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor. Seria um crime não fazer menção ao homem mais forte e corajoso de todos os séculos, Nosso Senhor Jesus Cristo. No Horto das Oliveiras, ao se iniciar a paixão, quais sentimentos inundaram sua alma humana perfeitíssima? Tédio, pavor, tristeza e sensação do abandono por parte daqueles que ele mais amava. Repito, tédio, pavor, tristeza e a sensação do abandono por parte daqueles que ele mais amava. Que atitude teve Nosso Senhor em face disso?
o Santíssimo Redentor não tomou uma atitude desequilibrada, o que seria incompatível com sua santidade infinita. Com calma, ele contemplou até o fundo todo o sofrimento pelo qual ainda deveria passar. E isso lhe causou tanto medo que chegou a suar sangue. Então ele praticou o supremo ato de coragem da história ao rezar ao Padre Eterno, dizendo: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O auge da coragem estava nisto. Deus tem desígnios que, segundo a infinita perfeição dele, às vezes remove, às vezes não. E apesar de tudo quanto levava o instinto de conservação perfeitíssimo de Nosso Senhor a ficar absolutamente tenso na perspectiva do que viria, ele deliberou: eu vou, eu aceito. Faça-se a vossa vontade e não a minha. É a perfeição da coragem. Como essa atitude é diferente de tudo aquilo que o mundo chama de coragem. O corajoso, por excelência, Nosso Senhor, sentiu-se fraco, experimentou medo, mas olhou sua cruz de frente. Tomou o ato deliberado de cumprir sua missão e rezou pedindo ajuda. Que esse divino exemplo, com o qual o Redentor conquistou graças para nossa correspondência em situações análogas, nos leve a imitá-lo em toda medida que isso seja exigido de nós. Caros espectadores, esse é o ponto capital em que nós nos devemos situar a cada dia. Viver habitualmente na perspectiva da luta e do desafio, do desassombro, do destemor, na certeza de que Deus nunca nos dá sofrimentos maiores do que aqueles que podemos suportar. Analogamente falando, Deus não nos conduz, não exige de nós uma luta que Ele mesmo, que nós não possamos sustentar, ou que Ele mesmo não possa, Deus pode tudo, dirigir para a nossa vitória. Quer dizer, aquele máxima bonita: Deus que pondus ponit manus. Deus põe o peso para a pessoa carregar, mas ele coloca a mão embaixo para sustentar. Então, a frase de Santa Joana d'Arc é mais atual e mais incisiva do que nunca. Os homens combatem, Deus lhes dará a vitória. Quem proporciona a vitória é Deus. Quem nos faz praticar o ato de coragem é Deus, mas Deus quer o nosso esforço. Porque Deus, como diz Santo Agostinho, premia em nós o próprio bem, o próprio dom que Ele nos deu. Então, nessa atitude que fica equidistante da moleza, do exicaísmo, quer dizer, da apatia, da indolência, do fideísmo, do quietismo, do pietismo, do donatismo, de diversas formas de capitulação nirvanítica, ou do gênero budista ou bramânico das coisas. Quer dizer, uma inapetência de agir, julgando que Deus fará tudo por nós. Isso é errado. E o outro erro extremo, que está nas antípodas desse, é o naturalismo, que leva a pessoa a julgar que ela faz, que ela resolve, que ela decide e que ela triunfa. Não. Nós conseguimos, mas é pela graça de Deus. São Paulo: tudo posso naquele que me conforta. Nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Quando me sinto fraco é que me sinto forte. Que aí que estou forte, dizia São Paulo. Por quê? Quando o homem percebe que as suas condições, enquanto indivíduo, enquanto criatura limitada, contingente,
não são de molde a vencer um obstáculo, nesse momento ele implora o socorro de Deus. E aí nós temos o momento de recorrer àquela que é medianeira universal, onipotência suplicante e corredentora do gênero humano. Ela jamais nos faltará. Esse desejo, essa firmeza, essa convicção e perseverança na oração, na invocação do auxílio divino pelas mãos de Maria Santíssima, esse é o grande elemento da coragem triunfante. Fazendo isso, nós sabemos o seguinte: não cederemos, não há obstáculo que nos possa derrubar, porque em toda a história, a lei que vigorou foi essa, no confronto revolução e contra-revolução. Jamais se pode dizer os inimigos venceram os bons, os maus venceram os bons, porque fossem mais fortes, mas é porque os bons não se puseram à altura da posição e do desafio a que estavam expostos. Então isso se chama autodemolição ou autodestruição. O que vemos hoje com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o que vemos hoje com a civilização cristã em seus últimos lampejos, o que vemos hoje na degringolada geral de todas as instituições, de todos os bons costumes, de todos os princípios da lei natural, de todas as máximas católicas e de tudo aquilo que representava o bem, o bom e o belo na sociedade, o Lumen Christi, a luz de Cristo. O Lumen Rationis, a luz da razão. O Pulcrum, quer dizer, o esplendor da graça de Deus atuando nas almas e no concerto geral das nações e dos indivíduos. Tudo isso que nós vemos esmaecendo, murchando, tudo isso é a manifestação clara e inequívoca de que os tentáculos do maligno se espalham por toda parte. Portanto, é o momento em que o nosso dever se apresenta por inteiro. O nosso amor ao risco, nosso espírito épico é chamado, nesse ponto específico, a dar o melhor de si. Como? Perseverando nas pequenas coisas, sabendo que tudo se decide nas pequenas coisas e que o mais importante se realiza no interior de cada um de nós. Essa luta diária, invisível, implacável, contínua e crescente, é a luta que deve ser travada até o fim de nossa vida. E na perspectiva do embate revolução e contra-revolução, deve ser mantida, sustentada por uma sólida convicção. É o que está descrito por D. Chotard no livro Alma de Toda Apostolada. O que é confiança? É uma esperança fortalecida por uma sólida convicção. A sólida convicção é de que Deus batalha do nosso lado, Deus batalha por nós. E a vitória será dada àqueles que não temeram lutar. Não temeram, portanto, vencer a própria moleza, vencer o próprio medo. Isso, então, é a coragem. Saibamos ter essa virtude, que está contida o que nós conhecemos, as virtudes teologais são fé, esperança e caridade, e as virtudes caridais são justiça, prudência, temperança e fortaleza. A coragem, que é um elemento central na fortaleza, na virtude da fortaleza, é que nos permite ter o ímpeto necessário para arrostar as dificuldades e não desistir, não desanimar, não capitular e não esmorecer nesse anseio fundamental que é de santificar as nossas almas,
desdobrar-nos pelo bem do próximo, viver na presença de Deus para realizar aquilo que Santo Inácio define como a razão de ser da vida. Conhecer, amar e servir a Deus neste mundo para dar a glória eterna a Ele no céu. Isso, e apenas isso, é que constitui o sentido da existência. Se fugimos disso, automaticamente caminhamos para a ruína. E o mais importante não é o que a pessoa está pensando no momento, mas para onde ele ruma. Qual é o caminho que está sendo traçado? Qual é a tendência para a qual se inclina? Saibamos, portanto, fazer uma meditação diária, um exame de consciência, fixados nesse ponto. Para onde estou rumando? Aumenta em mim a coragem ou, pelo contrário, vou cedendo à indolência, à preguiça, à modorra e à complacência para comigo mesmo? Esse, então, é um ponto de reflexão fundamental para que nós não sejamos pegos de surpresa diante das circunstâncias com que nos deparamos. O caráter imprevisível da luta, eis o que exige de nós um máximo ato de coragem. Saibamos planejar, mas saibamos também estar prontos para o imprevisível. Nosso Senhor mediu todos os sofrimentos no Horto das Oliveiras e suou sangue. Ele viu e estava pronto para sofrer tudo. Nós devemos saber, então, que a incondicionalidade de nossa entrega à providência, submissão à vontade de Deus, pressupõe isso. Até certo ponto podemos prever e planejar, mas há um outro tanto que só Deus conhece e nós precisamos imolar a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa sensibilidade rumo à execução de algo que Deus prepara para nós e que nós iremos conhecer no momento oportuno. Essa entrega às mãos de Deus é conditio sine qua non para que nós cumpramos nossa vocação. Isso se aplica a todos indistintamente, sobretudo àqueles que se entregaram por inteiro a essa luta extraordinária que é de fazer por todos os meios com que a Igreja Católica triunfe na sua doutrina, na sua mentalidade, nas suas instituições, no mundo inteiro, começando por triunfar na alma de cada um de nós. Concluo aqui essa breve meditação e espero que todos possam fazer objeções, levantar dúvidas, questões, perguntas, que numa outra oportunidade eu terei imenso prazer em responder. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Boa noite e salve Maria.